Graça e paz, amados. Nesse vídeo sobre o casamento, gostaria que vocês pudessem me acompanhar, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para novas mensagens relacionadas. Acredite, se você é um necessitado de ouvir alguma palavra de consolo, muito será revelado aqui, que poderá lhe trazer fé, esperança e amor no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, se não lhe trouxer esses 3 pilares, reveja qual o seu propósito aqui, ok? Que Deus te abençoe com o discernimento da divina misericórdia do nosso Pai, nosso Deus eterno, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Deus dos vivos, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, é no nome acima de todos os nomes, nome que o Senhor exaltou ao patamar mais elevado, o nome do seu Filho, Jesus, o Cristo, que apresento essa mensagem e todos os ouvintes dela. Peço-te que venha ajudar esse ouvinte a alcançar toda a graça do Senhor contida nessa mensagem e que o significado da sua misericórdia se estenda sobre ele, não somente em conhecimento adquirido, mas sim como obra de fé para a cura do coração e para os demais ao redor desse ouvinte. Pai, que essa mensagem seja uma semente do seu reino para um coração fértil. Amém. Vamos lá? A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amados, quão triste é ao me deparar com histórias de pessoas que foram traídas, se divorciaram ou sofreram um divórcio e, em muitos casos, até tiveram filhos desse relacionamento, mas nesse momento estão sozinhas com seus filhos e dizem permanecer bem e se sentirem felizes assim. Pessoas que se dizem felizes assim, mas que viram seu relacionamento ruir, se esfarelar, se fragmentar. O coração partido, alguém traiu, houve adultério, foi doloroso. Em seguida, houve um divórcio, um luto. Mas esse coração é curado depois de um certo tempo, porque alguém chegou para aconselhar. Até aí, tudo bem. A pessoa agora encontra forças para continuar. Porém, eis um dos problemas. Isso não é com todos. O aconselhamento que alguém recebeu pareceu gerar uma consolação, mas algumas palavras a mais e a pessoa foi curada de um relacionamento conturbado e desigual para uma prisão espiritual. Quero primeiramente que você permita compreender que o que é ministrado aqui não é uma regra generalizada. Ou seja, esse remédio não funciona para todas as ocasiões. Se você é desses que esperam que eu leia somente um trecho da Bíblia e pronto, e se diz seguidor somente da Bíblia, e prefere ficar somente com a Bíblia, eu quero te dizer uma direção importantíssima acerca da Bíblia que foi dita por Jesus na mesma Bíblia que você tem,
e vos exorto a praticar, se você diz ser povo de Deus. Veja o que Jesus diz em João capítulo 14, versículo 16, 17 e 26. E eu orarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que Ele possa habitar convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, Ele vos ensinará todas as coisas e vos trará à lembrança todas as coisas, tudo quanto eu vos tenho dito. Um Consolador, amados, que nos ensina todas as coisas, é fundamental consultarmos. Ele é o Espírito que não julga pela aparência. Leia Isaías 11, versículo 3. Ele é o Espírito do maravilhoso conselheiro. Ele é o Espírito que geme inexprimivelmente por cada um de nós. Não é assim que se vive na fé. Viver na fé é encontrar a providência de Deus em uma resposta bíblica, mas que é ensinada pelo Espírito da verdade. Não nos leve a prisões que possam nos fazer pecar ou instruir outros a serem presos pelas correntes do medo de Deus. Quero recapitular algumas partes que mencionei em um de nossos vídeos por título Casamento, ficar sem se casar. Isso é para divorciado? Esse é o vídeo de número 2. Agora vamos ao estudo. Muitos que são orientados em ficar sem se casar, carregam esse fardo com medo de Deus, com medo de irem para o inferno pelo pecado de adultério. Isso é lógico. As pessoas me dirão, ninguém quer pecar contra Deus nesse assunto. Não é isso mesmo? Ali no vídeo 2, nós meditamos em 1 Coríntios, capítulo 7, do versículo 10 ao 15, e Mateus, capítulo 19, versículos 10 ao 12, onde especificamente é dito sobre casamento ou se manter solteiro e permanecer sem se casar. Mas aqui nesse vídeo, por título Divorciados, porém aprisionados, nós vamos analisar na íntegra o texto de 1 Coríntios, capítulo 7. E eu convido vocês a navegarem comigo e rogo para que o Espírito Santo lhe conduza e derrube todas as cadeias em nome de Jesus Cristo. Abramos então as nossas Bíblias na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 7, a partir do versículo 1 em diante. Introdução. Do versículo 1 ao 6, preste bem atenção. Ora, acerca das coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Ainda assim, para evitar fornicação, cada homem tenha a sua própria esposa, cada mulher tenha o seu próprio marido. O marido cumpra a sua obrigação conjugal para com sua esposa. E da mesma forma também a mulher ao marido. A esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas o marido. E também semelhante, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas a esposa. Não vos defraudeis um ao outro, exceto se com consentimento, por algum tempo, para que se deem ao jejum e oração. E ajuntai-vos novamente, para que Satanás
não vos tente pela vossa falta de autocontrole, mas eu falo isto por permissão e não como mandamento. E aqui, amados, é somente uma opinião do apóstolo. Verifique muito bem no versículo 7. Porque eu gostaria que todos os homens fossem como eu. Mas cada homem tem o seu próprio dom de Deus. Um de uma maneira e outro de outra. Agora, amados, o apóstolo volta a orientar, do versículo 8 ao 11. Eu digo, portanto, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se permanecerem como eu. Mas, se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. E aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do seu marido, mas se apartar, que ela permaneça solteira, ou que se reconcilie com seu marido. E o marido não deixe a sua esposa. Bem, amados, enquanto estamos lendo, gostaria de pausar um pouco para que você possa entender que devemos compreender que nesse texto se refere a casais cristãos, de mesmo vínculo com Jesus Cristo, e não em caso de julgo desigual. Vamos entender isso mais à frente nesse mesmo texto. A mulher ou homem cristão que se apartar de vosso cônjuge cristão recebe uma ordem do Senhor de se permanecer solteiro ou de se reconciliar com vosso cônjuge cristão. Ou seja, permanecer diante de Deus, para que tudo seja consertado por Deus com o cônjuge que é cristão e que se mantém na santificação dos caminhos do Senhor. Afinal, o apóstolo, ele escrevia uma carta à igreja de Corinto. Então, amado irmão ou irmã cristão, você que é crente, que vê seu cônjuge sair pela porta e curtir a vida dele em seus próprios pecados, sua história é bem diferente. Às vezes, ele até ia com você à igreja, mas ele ainda é filho pródigo, cheio de si, desejoso, amante do pecado. Prosseguindo agora, em caso de julgo desigual, e nesse momento, repare que é o apóstolo quem diz, o apóstolo Paulo, e não o Senhor. Então, não é uma ordem do Senhor. Preste bem atenção. Não é uma ordem do Senhor, mas sim uma orientação do apóstolo. Ou seja, siga se quiser. Fará bem para você se seguir, com certeza. Mas você não é obrigado. Ok? Vamos prosseguir. Versículo 12, 13 e 14. Mas aos restantes digo eu, ou seja, o apóstolo, não o Senhor. Se algum irmão tem esposa descrente e ela consente em habitar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o abandone. Porque o marido descrente é santificado pela esposa. E a esposa descrente é santificada pelo marido que é crente. Do contrário, os vossos filhos seriam impuros, mas agora são santos. Então, amados, repetindo para vocês entenderem bem, isso é em caso de casais em julgo desigual. Veja se esse não é a sua situação. Nesse momento, repare que é o apóstolo quem diz, e não o Senhor. Então,
não é uma ordem do Senhor, mas sim uma orientação do apóstolo, ou seja, siga se quiser. Fará bem para você se seguir, mas você não é obrigado. Você pode até seguir. Você pode seguir até certo ponto. Mas se não quiser mais seguir, não siga. Ok? Fica bem explicado isso durante a leitura da carta. Presta bem atenção. Versículo 15 e 16. Mas se o descrente se apartar, aparte-se. O irmão ou a irmã não está sob a servidão neste caso, mas Deus chamou-nos para a paz. Porque, como sabes, ó esposa, se tu salvarás o teu marido? Ou, como sabes, ó homem, se tu salvarás tua esposa? Vou parafrasear essa parte do apóstolo Paulo. Você, mulher que é casada com um marido que não é cristão, como sabes se com o teu perfil de crente cheia do Espírito Santo, frequente em todos os cultos ou missas da igreja, obediente, mas em muitos casos um capacho no relacionamento, vai salvar o teu marido? E você, marido que é casado com uma mulher que não é cristã, como sabe se com o teu perfil de crente, cheio do Espírito Santo, frequente em todas as reuniões dos santos, pregador da palavra, levita, contribuinte, tem até cargo na igreja muitas vezes, vai salvar tua esposa? Vocês não são obrigados a seguirem o que o apóstolo diz aqui, mas se quiserem, sigam. Isso não sou eu quem diz, é o próprio apóstolo. Veja versículo 3 e o versículo 15. O marido cumpra sua obrigação conjugal com sua esposa, e da mesma forma também a mulher ao marido. Mas, se o descrente se apartar, aparte-se. O irmão ou a irmã não está sob a servidão neste caso, mas Deus chamou-nos para a paz. Atenção aqui, cônjuge cristão, você que é cristão, você tem o Espírito de Deus. Ouça com atenção. Se o descrente descumprir a sua obrigação conjugal para com seu cônjuge crente, você foi chamado para a paz. Você não é obrigado a cumprir tua obrigação conjugal se o teu cônjuge descrente não cumprir com a dele. Mas você, se quiser cumprir, então que cumpra. Você só não é obrigado. Vocês podem entender melhor agora? Versículo 15 e 16. Mas se o descrente se apartar, aparte-se. O irmão ou a irmã não está sob a servidão neste caso, mas Deus chamou-nos para a paz. Porque, como sabes, ó esposa, se tu salvarás teu marido? Ou, como sabes, ó homem, se tu salvarás tua esposa? Foque na paz que Deus te chamou, ok? Essa é a paz que Deus chama toda a sua igreja. E não em um texto sem contexto, ficando acorrentado em outros versículos, como se isso fosse te trazer paz. Se não te traz paz sincera, é uma falsa paz. Não traz liberdade, traz tristeza e medo de Deus. Isso não é bom. Então vamos prosseguir, versículo 17. Mas, assim como Deus distribuiu a cada homem, como o Senhor chamou a cada um, assim ele ande. E assim eu ordeno em todas as igrejas. Aqui, amados, o apóstolo ordena em todas as igrejas. Isso é mensagem para cristãos em geral. Casais, para a libertação da religiosidade, o apóstolo escreve o seguinte, do versículo 18 ao 24. É algum homem chamado sendo circuncidado?
não se torne incircuncidado. É alguém chamado estando incircuncidado, não se torne circuncidado. A circuncisão nada é, e também a incircuncisão nada é, mas sim a guarda dos mandamentos de Deus. Cada homem permaneça na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo servo, ou seja, escravo, não te preocupes. Mas se tu podes chegar a ser livre, aproveite bastante. Porque aquele que é chamado pelo Senhor, sendo servo, escravo, é homem livre do Senhor. E semelhante também, aquele que é chamado sendo livre, é servo, escravo de Cristo. Fostes comprados por um preço. Não sejais servos, escravo dos homens. Irmãos, cada homem permaneça com Deus naquilo que foi chamado. Agora aqui, amados, o apóstolo volta a falar diretamente e dar somente a sua opinião. Repare, versículo 25. Ora, com relação às virgens, eu não tenho mandamento do Senhor. Contudo, eu dou a minha opinião como alguém que tem obtido misericórdia do Senhor para ser fiel. Vocês entenderam aqui, queridos? Quando o apóstolo somente dá a sua opinião, e que a opinião a gente segue se quiser, claro que considerando sim quem está dando, é lógico que vamos analisar para bem. Amém? Prosseguindo, versículo 26, 27 e 28. Suponho, portanto, que isto é bom por causa da aflição presente. Eu digo que é bom para o homem estar assim. Estás ligado a uma esposa, ou seja, casado? Não busques desligar-te. Não busque divórcio. Estás desligado de uma esposa, ou seja, divorciado? Não busques esposa. Ou seja, não busque se casar novamente. Mas se casares, não pecas. E se a virgem se casar, ela não peca. Porém, os tais terão tribulações na carne, e eu quisera poupar-vos. Agora eu quero chamar a atenção para esse pequeno detalhe. Atente ao seguinte detalhe desse texto acima que nós lemos. Que o apóstolo sequer falava de somente um primeiro casamento, como se segundo casamento fosse uma maldição. Como se só existisse o primeiro casamento somente. E muitos insistem em pregar isso. E é aqui que mora o perigo. Você que está com a Bíblia aberta e lendo comigo. Quando você lê o versículo 28, isoladamente, sem ler o versículo 27, você forma uma confusão. Leia comigo ambos. A opinião do apóstolo às igrejas. Versículo 27 e 28. Estás ligado a uma esposa, ou seja, casado? Não busque desligar-te. Não busque divórcio. Estás desligado de uma esposa, ou seja, divorciado? Não busques esposa. Não busque se casar novamente. Mas, se casares, não pecas. E se a virgem se casar, ela não peca. Porém, os tais terão tribulações na carne, e eu quisera poupar-vos. Agora venham comigo, parafraseando o versículo 27 e 28, e lembrando aqui que é somente uma opinião do apóstolo. Segue quem quiser. Primeiro caso, você está casado? Não se divorcie. Segundo caso, você está divorciado? Não procure se casar novamente. Mas, se você se casar novamente, não pecas. E se a virgem se casar, também não peca. Porém, ambos terão tribulações na carne, e em minha opinião, gostaria que vocês evitassem isso. Palavras do apóstolo Paulo. E aqui eu quero deixar uma nota. A igreja de Corinto
é uma igreja dos gentios, ou seja, somos eu e você e uma direção seguida de opiniões do apóstolo Paulo. Ele deixa claro no versículo 35, verifique comigo: eu digo isso para o vosso proveito, não que eu lance um laço sobre vós, mas para o que é gracioso, para vos unirdes ao Senhor sem distração. Então, amados, prosseguindo mais diretamente, todas as opiniões do apóstolo, ou seja, sigamos com temor e discernimento, do versículo 29 até o 38. O apóstolo Paulo segue as suas opiniões. Mas isto eu vos digo, irmãos, o tempo é curto. O que importa é os que têm esposas sejam como se não tivessem nenhuma, e os que choram como se não chorassem, e os que se alegram como se não se alegrassem, e os que compram como se não possuíssem, e os que usam deste mundo como não abusassem dele, porque a moda deste mundo passa. Mas quero que estejais livres de preocupações. Aquele que é solteiro cuida das coisas que pertencem ao Senhor e como ele pode agradar ao Senhor. Mas o que é casado cuida das coisas que são do mundo, em como ele pode agradar a sua esposa. A diferença também entre a esposa e a virgem: a mulher solteira cuida das coisas do Senhor, para ela poder ser santa, tanto no corpo como no espírito. Mas a que é casada cuida das coisas do mundo, em como ela pode agradar o seu marido. E eu digo isso para o vosso proveito, não que eu lance um laço sobre vós, mas para o que é gracioso, para vos unirdes ao Senhor sem distração. Mas se algum homem pensa que ele trata sem decoro a sua virgem, se ela passar a flor da idade e a necessidade o exigir, faça o que quiser, não peca. Casem-se. Todavia, aquele que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas tendo poder sobre a sua própria vontade, e assim decretou no seu coração de guardar a sua virgindade, faz bem. Assim, então, aquele que dá em casamento faz bem, mas o que a não dá em casamento faz melhor. Versículo 39 e 40 para finalizar. A esposa está ligada pela lei ao seu marido, enquanto ele viver, mas se o seu marido morrer, ela está livre para se casar com quem quiser, somente no Senhor. Mas ela será mais feliz se permanecer assim, segundo a minha opinião, e penso também que eu tenho o Espírito de Deus. Aí você poderá me dizer: olha aí, amado irmão Israel, o que você vai dizer neste momento? Responderei pela mesma autoridade que o Senhor me constitui a escrever toda a mensagem desse vídeo, onde repito: se lermos somente um versículo isolado, aplicaremos uma regra atrofiada, onde muitos serão acorrentados. E aqui, eu te pergunto: você vai permitir ser acorrentado em somente um versículo? Ou vai deixar a verdade te libertar com o contexto e tudo? Não fujamos mais do contexto bíblico ao lermos um versículo isolado como o versículo 39. Devemos ter o entendimento de que o apóstolo ensinava a fidelidade mobilizada pelo amor. E meditar no corpo de toda a carta é fundamental para não ensinarmos falsas heresias. 2 Timóteo 2,15: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Você pode também acessar mais um dos nossos vídeos em nosso canal, onde eu leio aquele famoso texto de Romanos 7 também. O vídeo é exatamente o de número 7, por título Casamento. Só estou livre se o outro morrer? E aqui chegamos à conclusão. Amados e amadas, divorciados, porém aprisionados, vocês são livres.
para esperarem no Senhor. Estão livres para receberem a fé de Abraão, de que Deus proverá o melhor para vocês, o melhor cônjuge, se vocês quiserem. A todos vocês que entenderam essa mensagem, ficar sem se casar é uma opção e não uma imposição. A verdade da palavra te liberta, te coloca a escolher por livre arbítrio novamente. E não mais um versículo isolado que te joga ao medo. O Espírito Santo, ele é livre. É aquele que te conduz a Jesus e que te ajuda a caminhar com Ele. Você já não é mais escravo do medo. Se você chegou até aqui e compreendeu esse estudo, mas se ainda não compreendeu, é só repetir e repetir e permitir que o Espírito Santo te convença e que a verdade te liberte. E quando você chegar a se converter, fortaleça teus irmãos, ajude outros, e o Espírito Santo lhe conduzirá a quem mais precisa ouvir essa mensagem. Vamos orar? Amado Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Senhor é dono desse canal. O Senhor é dono dessas palavras. O Senhor é o poder nessas palavras. A todo aquele oprimido que necessita de libertação e compreensão. Senhor, eu rogo por esses que vêm até aqui, nesses vídeos, para encontrarem a esperança que vem do seu coração. Renova o entendimento desse ouvinte, para que ele possa discernir com plena misericórdia do seu coração. Com a mente de Cristo, amado Deus, eu lhe peço, no nome acima de todos os nomes, o nome do seu Filho Jesus, o Cristo. Amém. Que Deus te abençoe com discernimento da sua misericórdia. Amém.